Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, aleluia. Ele reina para sempre. Ele é Deus e Senhor. Ele vive, aleluia. Ele reina para sempre. Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Esse chamado de Jesus, feito aos seus primeiros seguidores, os apóstolos, também ecoa na nossa vida, porque na caminhada de igreja, cada um de nós recebeu um chamado que foi um despertar para uma vida mais próxima do Senhor. E é importante que nós revisitemos dentro da nossa lembrança o momento em que nós passamos a seguir a Jesus com mais afinco, com mais participação, com mais compromisso. Ninguém pode se esquecer deste grande momento. Não é à toa que na festa de Santo André, apóstolo e irmão de São Pedro, nos é apresentado esse evangelho que mostra o início de tudo, o chamado dos primeiros que passaram a seguir os passos do Mestre. Encerramos o ano vocacional com a solenidade de Cristo Rei neste último domingo. E é um momento propício para que nós também, ao encerrarmos este mês de novembro, possamos olhar para o próximo mês com a sensibilidade de quem realmente está pronto para o plano de Deus dentro daquilo que virá.
O apóstolo André, bem como os outros que foram citados hoje, dentro do chamado de Jesus que o seduziu, mostra a prontidão, mostra também o desprendimento, mostra a confiança. Eles deixaram as redes, que eram a sua segurança, o seu ganha-pão. Às vezes nós nos prendemos no emaranhado de preocupações excessivas que são como que uma rede, não é, que está sobre nós e que às vezes não permite com que nós nos soltemos, né? Às vezes os pensamentos são como um emaranhado, tal como uma rede mesmo, né? Uma rede que está toda bagunçada, digamos assim. Quem já não viu uma rede embaraçada de algum pescador, não é? Ou qualquer outra coisa nesse sentido, né, que está tudo embaraçado. Às vezes nós também nos encontramos, né, como que enredados, ou seja, envolvidos, né, em tantas preocupações, muitas delas reais, outras delas que a nossa mente cria. É preciso desprender-se como André. E nós vemos que estes primeiros apóstolos deixaram tudo, inclusive os filhos de Zebedeu deixaram o seu pai. Não quer dizer que o abandonaram, mas quer dizer que priorizaram a Jesus. Então deixar tudo para seguir o Mestre. Nós sabemos que no outro evangelho, Jesus também passa e existem várias justificativas de pessoas que encontram desculpas para não segui-lo. Um deles vai dizer: Senhor, deixa eu primeiro enterrar meu pai, né? Outro vai dizer: deixa eu primeiro me despedir da minha família. E nós vemos que estes homens foram tão corajosos que eles não pensaram no que aconteceria, eles se lançaram, porque seguir a Jesus é urgente, tem que ser para nós prioridade. Santo André nos mostra isso de uma forma viva, não em teoria, mas de uma maneira muito prática. Ele, que é pouco citado no Evangelho, é alguém que foi fiel a Jesus. Além de atender o seu chamado, continuou com o Mestre, aprendendo com ele. Lembram daquele episódio em que Jesus, antes de multiplicar os pães, espera também que os apóstolos se manifestem? É justamente André que intervém naquele momento em que a multidão está faminta e apresenta a Jesus os 5 pães e 2 peixes daquele menininho que tinha algo para oferecer e que foi a base para que Jesus depois multiplicasse, com a multiplicação dos pães e dos peixes, não é? Então André teve a sensibilidade de também inserir aquele menino que parecia que tinha tão pouco, mas que colocado diante de Jesus se tornou muito. Nós também, como seguidores de Jesus, precisamos ver nas pessoas o potencial que elas têm. É nisto que consiste ser pescadores de gente. Então quando eu olho para alguém, eu tenho que enxergar nessa pessoa um possível seguidor ou seguidora de Jesus Cristo. O resto é Deus que faz, gente. O que a gente precisa é ser facilitadores para que as pessoas se aproximem de Jesus. Foi isso que André fez. Senhor, tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixes. O que é isso para uma multidão tão grande? Mas ele apresenta, não é? Então, como é importante que nós apresentemos também a Jesus em nossas orações às pessoas. E por que não dizer, apresentemos para as pessoas o próprio Jesus, com a nossa conversa, o nosso testemunho, nosso conselho, a nossa maneira de evangelizar. Quem é evangelizado não guarda isso para si mesmo, mas tem necessidade de falar de Jesus. E este homem, Santo André, foi tão fiel ao Senhor, não apenas nos momentos de triunfo, como aquela grande multiplicação de pães e peixes, outros momentos
em que ele presenciou Jesus realizando maravilhas, mas também depois que Jesus foi morto e ressuscitou e os enviou para uma missão específica. E Santo André, de forma especial, ele foi enviado para fundar comunidades na Acaia. E não pensem que ele foi bem recebido por todos. Muitos aderiram a Jesus, muitos começaram a seguir Jesus, mas outros se opuseram a Cristo e aos seus seguidores, ao seu pregador, ao seu apóstolo, no caso André. E assim André deu a vida por Jesus, sendo crucificado na Grécia, só que com a cruz virada em forma de X. Se São Pedro, seu irmão, como nós sabemos, né, foi crucificado de ponta cabeça, André foi crucificado também com a cruz neste sentido, em X, né, de uma outra maneira, mas entregaram a vida como o mestre até o fim, como pastores do rebanho, né, que não fugiram, mas que deram a sua vida e o seu sangue literalmente pelo Evangelho, pelo reino de Deus. Ele que foi martirizado nos anos 60, depois da morte e ressurreição de Cristo, nos ajuda a olhar para a sacralidade da cruz. E nós temos aqui na nossa paróquia uma capela dedicada à Santa Cruz. Jesus mesmo diz: quem quer seguir-me, né, venha atrás de mim, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz. Nós queremos olhar para Santo André e assim também olhar para a nossa própria história de vida, naquele momento em que Jesus nos seduziu, nos encantou, e que foi tão bonito a descoberta da vida de igreja, mas também olhar para os momentos de cruzes que nós temos, quando nós não somos compreendidos, quando nós, mesmo tendo fé, passamos por momentos muito difíceis, e saber que Santo André se deixou amar por Jesus, o seguiu na alegria, mas também nos momentos difíceis esteve ali firme. Que Ele nos ajude a seguir em frente com entusiasmo, também envolvendo outras pessoas e assim permanecendo com Cristo como discípulos autênticos, não apenas em palavras, mas em ações, mesmo nos momentos mais duros, que possamos, ao olhar para Santo André, ser fiéis a Jesus, sabendo que o Senhor jamais nos abandona e Ele sempre estará conosco até o fim dos tempos. Que Santo André interceda por nós. Amém. Creio em Deus Pai, todo